Ford GT é um automóvel que é na verdade uma homenagem à lenda que desafiou a Ferrari e venceu em Le Mans. Automóveis que nasceram para serem inesquecíveis e o Ford GT é um deles. É o herdeiro direto do icónico GT40, o automóvel que humilhou a Ferrari em Le Mans nos anos 60. Este supercarro americano não é apenas uma homenagem ao passado, é também uma máquina que mantém vivo o espírito de competição, inovação e rebeldia que definiu o seu antecessor. Mas como é que um carro de corrida criado para vingar uma desfeita nos anos 60, se tornou um dos mais desejados supercarros do século XXI? Isso é o que vamos descobrir agora. A história do Ford GT começa há muitos anos com uma rivalidade e um orgulho ferido. Nos anos 60, Henry Ford II queria dominar as 24 horas de Le Mans, a prova de resistência mais prestigiada do mundo. Ele tentou comprar a Ferrari, mas Enzo Ferrari acabou por usar a Ford para conseguir um negócio melhor com a Fiat. Ele recusou a oferta da Ford e deixou o Henry Ford com um desejo enorme, uma vontade enorme de derrotar os italianos na prova mais emblemática da Europa. E foi este desejo de vingança que fez nascer o GT40, que foi, no fundo, uma joint venture entre vários players que construíam automóveis de competição, tanto em Inglaterra como nos Estados Unidos. O GT40 era um protótipo muito baixo, com apenas 40 polegadas de altura, daí o seu nome, a sua designação GT40. Tinha um motor V8 em posição central e uma aerodinâmica bastante agressiva. E entre 1966 e 1969 dominou as 24 horas de Le Mans, vencendo por 4 vezes consecutivas, incluindo uma vitória tripla, primeiro, segundo e terceiro lugar, em 1966. Naturalmente, esta edição de 1966 foi uma humilhação para a Ferrari e um enorme triunfo para a Ford. Passadas algumas décadas e também com o interesse dos colecionadores pelos veículos históricos e também por edições limitadas muito especiais, em 2002 a Ford revelou o protótipo do novo GT, desenhado por Camillo Pardo, com linhas que evocavam claramente o modelo original. Mas havia uma questão, é que o nome GT40 já não pertencia à Ford e por isso o novo supercarro ficou conhecido simplesmente como Ford GT. Produzido entre 2004 e 2006, este modelo trouxe inovações bastante impressionantes para a época, nomeadamente uma carroceria em alumínio para reduzir o peso, a consola central em magnésio, um material muito raro e dispendioso, e sobretudo para os carros de produção, um motor V8 de 5,4 litros com compressor, 550 cavalos e uma velocidade máxima de 330 km. Foram feitos apenas 4.038 unidades, tornando-se um carro muito raro e cobiçado por todos os colecionadores. Mas mesmo entre todos os especiais Ford GT, há um ainda mais especial. Foram produzidos alguns com a edição Heritage Paint Livery Package, pintada nas cores clássicas da Gulf Oil, azul e laranja, emblemáticos não só no Ford GT40, mas também em outros automóveis espetaculares que ganharam as 24 horas de Le Mans. Com esta decoração foram feitas apenas 343 unidades e uma delas está em exposição no Museu do Caramulo. Esta pintura homenageia diretamente as vitórias do GT40 em 1968 e 1969, quando os automóveis da John Wyer Automotive Engineering venceram Le Mans com pilotos lendários como Pedro Rodrigues e Lucien Bianchi em 1968 e Jackie Ickx e Jackie Olivier em 1969. E agora é a altura de levar este Ford GT para a estrada onde é feita a Rampa do Caramulo
vamos poder experimentar as emoções de conduzir um supercarro do início do século XXI, com 550 cavalos e com uma ligação direta ao histórico Ford GT40. Não há dúvida que isto é um automóvel muito potente e muito rápido, mas ainda aqui numa estrada bastante sinuosa, com os rails muito perto, é um bocadinho intimidante. Sentimos realmente os 550 cavalos nestas acelerações e também aqui algumas saídas de curva em que a traseira começa a indicar os seus limites de aderência, mas se formos um bocadinho mais progressivos com o acelerador, tudo se passa sem grandes problemas e com bastante suavidade, indicando ao condutor tudo aquilo que ele precisa de saber para garantir uma trajetória limpinha e uma saída bastante rápida da curva. Agora exige bastante concentração e temos de travar a sério quando chegamos ao pé das curvas, porque chegamos com bastante velocidade. O motor é espetacular, tem um som incrível, borbulhante, e é bastante entusiasmante fazer aqui algumas curvas com esta nova versão do Ford GT40. Eu guiei o Ford GT40 ex-Carlos Gaspar, com o número de chassis P1022, um automóvel histórico incrível, correu em Inglaterra, foi de uma equipa privada escocesa, depois foi do Carlos Gaspar e depois voltou para a Inglaterra, onde continuou a correr em rampas. E essa experiência foram só 15 minutos na pista de Goodwood, uma experiência muito mais visceral, porque era um carro de corrida, tínhamos que andar com capacete, com fato de competição, luvas. Este é um automóvel de estrada muito mais moderno, bastante mais fácil de conduzir por cima, mas que mantém alguma mística. Eu, sobretudo, gosto particularmente da forma como o motor tem um desempenho e uma disponibilidade enorme, mesmo a baixas rotações, médias rotações, mas ao mesmo tempo toda a segurança de um automóvel bastante moderno. É irresistível carregar aqui no acelerador, sempre temos uma pequenina reta, a sentir aqui o V8, é uma condução incrível, bastante exigente, quando começamos a andar um pouco mais depressa, mas não há dúvida que este Ford GT não desmerece, digamos assim. O GT40 também teve uma versão de estrada, o Mark III, que era bastante mais pacífico. Este é um automóvel que pode ser utilizado em todas as circunstâncias, para ir para passear, para viajar, para ir ao supermercado, mas não há dúvida que tem aqui umas qualidades extra quando tentamos andar mais depressa. No entanto, mesmo esta pequena voltinha já valeu bem a pena. O Ford GT é um automóvel espetacular e compreende-se bem porque é que continua a ter tanto interesse dos colecionadores e aparece muitas vezes em provas, na Rampa do Caramulo, por exemplo, é costume ver ou este exemplar ou outros semelhantes, e é um automóvel que dá bastante satisfação conduzir e foi um privilégio dar umas voltinhas com este exemplar, com esta decoração bastante rara e especial. A história do Ford GT40 e do Ford GT é muito mais do que apenas metal e velocidade. É uma história de vingança, inovação e glória. Se gostou deste vídeo, faça um like e partilhe, porque há histórias que merecem ser contadas uma e outra vez.